Edição especial do nosso plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Hoje nós vamos tratar de apenas uma dúvida, mas é uma dúvida que trouxe muita informação sobre um tema que eu tenho certeza que é de interesse de vocês. Óleo de câmbio automático e troca desse tipo de produto. Professor, sempre é um tema muito bacana, muito rico, e dessa vez a gente teve que procurar ajuda externa, né? Precisamos, porque eu não obtive a resposta da montadora, pedi várias vezes, não me responderam, então o que nós temos que fazer? Recorrer a um especialista. Exatamente, que foi o que nós fizemos. Vamos recapitular a pergunta inicial, que foi do Vitor Rovorsen. Ele tem um veículo Mitsubishi 3000 GT com câmbio automático de 4 velocidades. A recomendação do fluido é de Dextron 2 com a norma SP Diamond, porém ele só encontrava fluido com a norma específica, sendo ele Dextron 6. Atualmente ele utiliza o Valvoline Max Life e a dúvida dele é: coloca Dextron 2 ou pode utilizar o Dextron 6? Ele disse que usa o Dextron 6 já faz 2 anos, porém ele sentiu que o câmbio desde a troca passou a apresentar demoras na troca de marcha, ok? A nossa primeira resposta, que nós demos em vídeo, foi a seguinte. Eu fiz uma pesquisa no site da Mitsubishi, eu procurei em sites internacionais, inclusive, a respeito da substituição desse fluido Dextron 2 com a norma Diamond, SP Diamond, quem seria o substituto oficial? Não encontrei nada. Não tem nada. Não encontrei nada. Então eu apelei para o chão de oficina. Liguei para o meu amigo Fernando Romão, da oficina Veyron, um dos maiores especialistas em câmbio automático que eu conheço. E a resposta que o Fernando me deu foi a seguinte: se tem a norma SP Diamond, pode usar sim o Dextron 6, que ele vai cobrir o Dextron 2, 3, 4 e 5. Mas tem que ter a norma Mitsubishi. E aí nos comentários o Ederson deixou a seguinte observação que eu vou ler para vocês. SP Diamond da Mitsubishi não é equivalente ao Dextron 6. Primeiro ponto a considerar que o Dextron 6 é uma norma americana, desenvolvida em 2005 para a GM Ford, enquanto o SP3 é uma norma asiática desenvolvida muito antes do Dextron 6. Aí ele analisa diferenças de viscosidade desses produtos e que as classificações refletem diferenças significativas em viscosidade, propriedades físicas e desempenho. Para ilustrar a relevância dessas diferenças, pergunto: você utilizaria o óleo 0W20 em um motor de Opala que requer 20W50? E com esses comentários em mãos, nós fomos até o Fernando Romão, ele que é mecânico e proprietário da oficina Veyron, na Zona Norte de São Paulo, uma das maiores referências em transmissão automática aqui na Grande São Paulo. O professor bateu um papo bacana com ele, vamos ver? Fernando, mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui. Estamos tomando o seu tempo. Sem problema. Então vamos lá, vamos esclarecer então de vez esse assunto. Sim. E vamos aproveitar para incrementar um pouquinho mais o esclarecimento, dando mais alguns detalhes. Em primeiro lugar, que tipo de fluido eu tenho, ou melhor, eu posso utilizar nessa transmissão do Mitsubishi? Você, por telefone, havia me dito: olha, eu utilizo aqui uma Dextron 6, mas pelo que eu entendi, não é qualquer Dextron 6 que serve. Não, tem que ser Dextron 6 sintético ou um multiveículo, multi-ATF. Tá. Né? Porque lá a norma é SP2, né, que é a SP Diamond. Essa norma foi substituída primeiramente pela SP3, depois pela SP4, que é o que a gente tem em vigor hoje. E a SP4, e Dextron 6 e Mercon LV são a mesma norma com nomenclaturas diferentes dadas pelas montadoras, mas obedecem à mesma norma. Então, são normas iguais com nomes diferentes, é isso? Isso. Cada montadora dá a sua designação. Exatamente. E qual é o fluido? O fluido hoje que pode ser aplicado pode ser tanto um Dextron 3 sintético como um multi-ATF ou Dextron 6 sintético, que atendam às normas SP. Temos algum exemplo aqui?
Temos alguns exemplos aqui, né? Eu tenho fluidos nacionais e tenho fluido importado. Todos eles aqui atendem a norma SP. Então eu tenho aqui o Lubrax que atende, tem Ipiranga, tem vários outros também, né? Mas que atendem essa norma. E aqui na embalagem da Motul aqui, eles vêm bem claro aqui que ele atende a norma Dexon 6, Mercon LV, Kia e Hyundai SP4, Nissan Matic S, ATF Type WS e ZF MI375, entre outras normas que ele atende também. Ou seja, esse fluido, ele atende Dexon 6 e atende a SP. Sim. Ou seja, é adequado. Sim, com certeza. Esse da Ipiranga, vamos dar uma olhadinha. Tá aqui. Ele atende ao Dexron 6 e também Mitsubishi SP4. Ou seja, o fato de eu falar Dexron 6 não significa que o fluido seja inadequado, desde que ele atenda a outras normas. Sim, sim. E nem que ele é exclusivo de uma única montadora. Fernando, o Ederson, que é um dos nossos seguidores, que fez justamente o contraponto com relação à resposta, ele citou uma diferença de viscosidade cinemática desses fluidos. E o fluido Dexron 6 teria uma viscosidade cinemática do da norma SP. O que você tem a dizer sobre isso com relação à aplicação? Eu tenho a dizer que essa diferença de viscosidade está ligada à tecnologia do fluido e está ligado também à fluidez, né? Que a viscosidade fala disso, do quanto ele flui dentro da transmissão e o quanto que ele se movimenta, a velocidade de movimentação, a diferença que ele vai ter de, usando um termo não técnico, mas para o nosso telespectador entender mais facilmente, como se fosse a espessura do fluido, né? O quanto que ele tem de espessura do fluido, mas isso não compromete a principal, vamos dizer, característica do fluido, né? Que é diferente de óleo, né? Eu vejo aí que no comentário dele ele também citou, fez um comparativo sobre óleo de motor, né? Na própria embalagem, se a gente pegar aqui da Mobil, a gente vai ver que na embalagem aqui está escrito óleo de motor e aqui na embalagem do fluido de transmissão está escrito fluido. Fluido e óleo são coisas diferentes, né? Então, no caso, a principal diferença é que está ligado a isso. O óleo, ele tem característica de lubrificação. O fluido, ele tem várias características entre a lubrificação, mas a principal é de não ser compressível, né? Então, sob essa característica da compressibilidade, que é justamente o que faz a transmissão funcionar, que é o movimento dos componentes lá dentro, a aplicação de pacotes de embreagem, pistões, válvulas do corpo de válvulas e tudo mais, ele não tem diferença alguma. A compressibilidade é exatamente igual e o que muda só é a velocidade de deslocamento do fluido, que inclusive, para um fluido de mais tecnologia e com uma viscosidade menor, ou seja, vai ter mais velocidade de deslocamento, que vai ajudar no funcionamento da transmissão e não piorar. Ou seja, do ponto de vista do especialista, o uso de uma viscosidade um pouco maior ou um pouco menor não prejudicaria a transmissão. A transmissão não seria danificada a partir do momento que o fluido está atendendo às normas SP. Exatamente. Essa diferença de viscosidade poderia ocasionar uma pequena mudança de comportamento. Não vai ter mudança de comportamento. Nem mudança de comportamento. Nem mudança de comportamento. Nem mudança nas pressões internas, o fato de um fluido ser um pouco mais viscoso ou menos. Não, nenhuma mudança. O Vitor colocou muito claramente na pergunta dele que após a troca do fluido e do filtro também, a transmissão começou a atrasar um pouco a troca de marcha. Você teria aí alguma luz para a gente fornecer para ele? Bom, isso pode acontecer em alguns casos, dependendo do estado e o tempo que ficou sem trocar o óleo, né? Aí precisa ser avaliado, ser feito um diagnóstico lá para constatar e dependendo da maneira que foi trocado o fluido também. O que a gente vê muito aí, eu vejo muitos comentários também no meu canal, o pessoal falando que, e tem muita informação desse tipo na internet também,
falando que depois da troca começou a apresentar problemas e tudo mais, e a maioria dos casos que eu tenho visto é que ficou muito tempo sem trocar, o primeiro caso. O segundo caso é que não foi feita uma troca total, foi feita uma troca parcial, né? Trocou somente o que saiu do cárter lá, não fez uma troca completa do fluido, e isso é que pode ocasionar o problema. Por que isso pode ocasionar o problema? A gente parte do princípio que no fluido tem vários aditivos ali. Um dos aditivos é o detergente, que é para manter o sistema limpo e fluindo melhor o fluido ali dentro. Quando fica muito tempo sem trocar, começa a acumular sujeira nas paredes da caixa e tudo mais. Ao trocar o fluido, o que vai acontecer? Esse detergente vai soltar essa sujeira vai para dentro do corpo de válvulas, que tem folgas muito pequenas, é muito preciso, né? Tem folgas lá entre as válvulas gaveta e a carcaça do corpo lá de 5 centésimos, 10 centésimos. Essa sujeira vai começar a atrapalhar o movimento dessas válvulas, que é o que está ligado às trocas. Tá? Então, conforme a válvula se movimenta mais lentamente ou mais rapidamente, né, que o correto é se movimentar mais rapidamente, eu posso ter um atraso nas trocas de marcha. Então, tá ligado à troca no sentido de que antes demorou muito para trocar, acumulou sujeira e com o óleo novo acabou soltando essa sujeira e entupindo alguma coisa, travando alguma válvula, o que provoca o sintoma. Perfeito. Novamente, então, não é a viscosidade do óleo. Não é a viscosidade. Opa, perdão, fluido. Fluido. Fernando, como é que os nossos seguidores que precisam dos seus serviços encontram a Oficina Veyron na internet? Pode procurar como câmbio automático, que a gente aparece entre os primeiros lá, ou Oficina Veyron, que vai ter todas as informações, nossas redes sociais, lá tem bastante informação também, tem vídeos que eu respondo pergunta. Se tiver dúvidas, pode perguntar, não é incômodo nenhum. A gente gosta de deixar claro, não quer dizer que eu sei tudo, né? De forma alguma, não estou aqui para me mostrar superior a ninguém, apenas algumas informações aí que a gente aprendeu com o passar do tempo, em treinamentos e até com a experiência do dia a dia, e fique à vontade para perguntar quando precisar. Ok, muito obrigado mais uma vez. E se você precisa de serviço de câmbio automático, preventivo ou corretivo, o lugar é onde? É a Veyron. E se você quer que o professor responda a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, manda um inbox ou manda um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!